prova de Biologia, FACID 2016.1, prova do tipo 2. A distribuição foi dessa forma: 2 questões de zoologia, 2 de ecologia, uma de botânica, 2 de citologia, uma de bioquímica, como envolvia material genético, relação de Chargaff, a gente pode considerar citologia, mas vamos deixar bioquímica, e uma de fisiologia humana com uma de genética. Quer dizer, em relação ao primeiro semestre, uma prova bem melhor distribuída, tá certo? E diferentemente também do primeiro semestre, onde tinha muitas questões com dúbias, tá certo? Com 2, 3, várias interpretações para para uma mesma resposta. Aqui foi mais tranquila essa prova, tá? Então, a primeira questão, a prova do tipo 2, a questão de número 51, tá certo? Que falava dos grupos de artrópodes, grupo de artrópodes, o mecanismo, a estrutura de excreção e o principal produto de excretas, tá certo? Onde na letra B de bola tinha a única coerência, onde falava dos crustáceos, glândulas verdes, tá certo? Que é o mesmo que glândulas antenais, e o excreta amônia. Então, essa primeira questão, ou melhor, a 51ª, a primeira questão de biologia da prova tipo 2, isso não teve problemas nenhum, tá certo? O gabarito, de fato, é esse, e certamente os alunos do objetivo se deram muito bem, porque foi de forma exaustiva batido em cima desse assunto, como outros também, tá? A 52ª, uma questão também do ciclo do nitrogênio. Se você observar, foi uma questão, de certa forma, elementar, tá? Onde falava as passagens, no ciclo do nitrogênio, todas as etapas é aquela que tem a participação de bactérias. E lá perguntava qual era a reação, qual era o tipo, qual era a atividade, o grupo de bactérias que fazia a transformação do nitrito para o nitrato, tá certo? Então, de nitrito para nitrato, você observa o processo conhecido como nitrificação. E as bactérias são aquelas do gênero Nitrobacter, então nitrobactérias. Portanto, a 52ª letra C, tá? Engraçado que nessa semana, na revisão, onde eu trabalhava com os alunos, a revisão, já para algumas particulares, é a FACID, uma questão que eu falei do fruto, tomate, e as estruturas de uma flor, eu dizia para os alunos, ó, tem uma tarefinha de casa para vocês que dá tempo. E essa tarefa era sobre os fito-hormônios, como eu falei para todos. Dê uma olhadinha, tá certo, nos fito-hormônios, tá certo, nos hormônios vegetais, tanto batido também na escola. E estava lá, pessoal, tá certo? A questão de número 53, onde dava 3 atividades. A primeira, crescimento da planta, tá certo? A segunda atividade é a germinação da semente e a terceira, maturação dos frutos. Então, pelas alternativas, você pegar crescimento da planta, auxina, tá certo? E atua de forma diferente no tamanho da planta, na raiz, mas lá dava direto, auxina. A germinação da semente, giberelinas, tá certo? Não tinha como titubear. E maturação dos frutos, o gás etileno ou etileno. Portanto, essa de fito-hormônio, também tranquila a questão, tá? De certa forma, moleza também é elementar, ficou aqui a 53ª, a letra A, tá certo? Na sequência, uma questão de membrana plasmática, que essa, na nossa óptica e na visão dos professores de biologia, foi a mais ou menos, porque tinha 2 alternativas com uma certa semelhança, mas dava para ser diferenciado, tá? Onde ele dava, falando das interdigitações, que aumenta a adesão e não superfície de absorção, falava das microvilosidades, ele dava como adesão e lá é a absorção. Dizia que a membrana plasmática promovia o fluxo, transporte de substância entre o núcleo e o citoplasma, não, é do citoplasma e meio extracelular e vice-versa, tá certo? E o gabarito da 54ª é a letra E, quando diz que proteínas carreadoras ou permease podem participar tanto do processo ativo, que de fato existe, como o processo passivo no caso da difusão facilitada, tá certo? E não a letra D, quando falava das porinas, tá certo? Está relacionado somente com o transporte ativo. Portanto, essa de membrana plasmática, falar de modelo Syngenicals, tá certo? Do mosaico fluido, a 54ª ficou a letra E, tá? Na 55ª, na 55 aí, uma questão de divisão celular. Também foi discutida de forma exaustiva e, na revisão do Cinépolis, certo momento lá, a gente falando da divisão celular,
e fizemos um comentário, eu particularmente, sobre a diferença da anáfase da meiose, que é a anáfase 1, a anáfase 2, que é da meiose, mas é semelhante à da mitose, e a anáfase da mitose propriamente dita. Interessante que nessa questão foi a única que não foi pedida a correta, foi pedida a incorreta lá, tá certo? Então na letra D dizia assim, ó, durante a meiose, a migração dos cromossomos duplicados para os polos da célula ocorre durante a anáfase 2. A anáfase 2 ela é semelhante à anáfase da mitose, portanto ocorre a separação das cromátides irmãs e não a separação dos cromossomos homólogos, ou a migração dos cromossomos duplicados para os polos. Essa descrição seria da anáfase 1 e não da 2, como havia, né, no enunciado da questão. Portanto, é a incorreta e o gabarito é a letra D, que ele pedia incorreta. Volto a dizer que foi a única questão da biologia, tá certo? Que eles pediam o quê? A incorreta. O restante pedia tudo a correta. A 56ª, uma questão de fisiologia humana, onde ele dava o metabolismo do açúcar, falava da insulina, né? A glucagon, e no finalzinho das alternativas falava do diabetes, tá? Então tinha 4 itens. O primeiro item dizia o seguinte: após uma refeição rica em carboidratos, a permeabilidade das células aumenta devido à insulina. Logicamente, se aumenta a taxa de açúcar, a insulina vai carrear, tá certo? Vai carregar o açúcar para dentro da célula. Portanto, essa primeira é correta, afirmação 1. Na 2, glucagon vai promover a glicogenólise. O que é isso? Quebrando o glicogênio que está armazenado no fígado. Uma vez quebrando o glicogênio, vai liberar o açúcar. Açúcar vai para o sangue e aumenta o nível de açúcar. Tá certo? Processo em que a glicose é sintetizada a partir do glicogênio. Portanto, a descrição da 1 e a 2 está correta. Agora, veja bem, na terceira diz assim, ó, quando a glicose está elevada. Se a glicose, pessoal, está elevada, há liberação de insulina para poder baixá-la. Na alternativa 3 dizia, com o aumento da glicose, há um aumento do glucagon. Quer dizer, se aumentar o glucagon, vai aumentar a glicose mais ainda. Portanto, é falsa essa terceira, tá? E na quarta, diabetes mellitus. Quantas vezes foi discutido? Diabetes mellitus, tipo 1, falta insulina. Talvez algum problema, tá certo? Morte precoce, doença do sistema autoimune nas células beta. Tá certo? Na diabetes mellitus tipo 2, faltam os receptores. Lá na afirmação da prova de hoje de manhã na FACI, dizia que diabetes mellitus ocorre o excesso de insulina. É totalmente o contrário. É uma diminuição, pouca produção ou quase nada. Portanto, dos 4 itens, só 1 e o primeiro e o segundo verdadeiros. Então, essa questão de fisiologia, precisamente de endócrino, linda questão, bonita questão, batida de forma exaustiva no objetivo. Certamente os alunos tiveram problema. Letra A, tá? Na sequência, a 57ª, uma questão que a gente poderia utilizar aquela relação de Chargaff. Interessante, bonita a questão. Foi uma que eu disse que é de bioquímica, por tratar de DNA e RNA, quer dizer, o material genético, mas está envolvida com a citologia. Uma vez a biologia está envolvida com tudo, mas uma vez a citologia porque fala de núcleo, tá certo? E o material genético, pelo menos o principal, o intranuclear, está ali. Dizia que era uma fita de DNA, nós sabemos que DNA é uma fita dupla, e tinha 2.500 pares de base. Ora, se 2.500 pares de base, são 5.000 bases. Dessas bases, ele dizia na questão que tinha 35% era de adenina. Tá certo? Se você pegar 35% de adenina, aquela relação que você aprendeu há muito tempo, eu acho que já nasceu sabendo, 35% de adenina, vai ser 35% de timina também. Lembra lá do Agnaldo e Timóteo? Então, se eu tenho 35%, mais 35% dá quanto? 70%. 70%, o restante, 30% é da dupla, Gal Costa, guanina e citosina. E ele pedia na questão a quantidade de guanina. Pois bem, dava 2.500 pares de base, nós sabemos 2.500 pares, dá 5.000 bases, tá certo? 35% de adenina. Eu quero saber guanina. Então, 35% de adenina corresponde a 35% de timina. Então, perfazendo aí um total de 70%. 30% de quê? De guanina e citosina. Então, guanina e citosina, 15% para cada. Se eu pegar 15% de 5.000, tá certo? Vamos dar o que? 750 bases do tipo guanina. Logo, a resposta na 57ª é letra B. Tranquilo? Na sequência, 58ª.
uma relação também discutida de forma exaustiva, de acordo com os alunos, na cara do professor Guilherme, quando a gente fala essa história de conquista, a saída da água para o ambiente terrestre. Primeiro grupo a pisar na terra, anfíbios, tá certo? Só que essa conquista se deu definitiva não foi com os anfíbios, foi de fato com os répteis, devido a uma série de características, tá certo? Um leque de características que fez com que promovesse a adaptação nesse grupo dos répteis. Na primeira, uma questão também de afirmação, como tinha essa aqui da fisiologia, tá? Dizia que na primeira afirmação dizia o seguinte: o surgimento da fecundação interna dos anfíbios. Ora, se eu comparar os vertebrados, que lá citava os vertebrados, esses grupos, fecundação interna eu já venho desde peixes. Mas dentro dos anfíbios, eu não tenho essa característica como uma característica preponderante, tá certo? Uma vez que a regra nos anfíbios é fecundação o quê? Fecundação externa, tá? Tá aí um dos motivos da não conquista. Um ou outro isolado tem fecundação interna, mas volto a dizer, não é regra nos anfíbios. Portanto, essa primeira não é correta, não ficou legal, tá certo? Afirmação 2, fala que o grupo dos répteis, os répteis foram os primeiros animais com ovo com casca definitiva, uma casca calcária, tá certo? Evitando assim a desidratação e conquistando, contribuindo mais ainda com a conquista da Terra. Portanto, o item 2 correto, répteis, ovo com casca, né? E a terceira afirmação falava, tá certo? Essa semana a gente bateu muito, falava no ovo amniótico, ovo com amnio. Qual a função desse anexo embrionário fundamental na conquista da Terra? Talvez até mais importante que outros anexos, que é o saco vitelínico, o córeo e o alantoide. É porque evita a desidratação, a dessecação, como estava descrito na prova de hoje de manhã na FACID. Então, quem é que tem um ovo amniótico? Falando em ovo amniótico, répteis, aves, mamíferos. Então, dos 3 itens, o primeiro não está legal, o segundo e o terceiro. Portanto, 2 e 3 correto. A relação, a questão, a 58ª, conquista do ambiente terrestre por parte dos répteis, se dá onde? Alternativa letra D de dado. Então, tranquila a questão, tá certo? Volto a dizer que foi uma prova muito boa em relação a algumas frentes não apareceram, como taxonomia, histologia, a própria evolução, embriologia. Aqui envolve alguns questionamentos da embriologia, mas é uma questão de zoologia, tá? Mas a prova foi bonita, tá? A 59ª, uma questão de genética, tá certo? A única questão de genética aí, eu poderia associar essa relação de Chargaff, porque mexe com DNA de genética, mas genética propriamente dito, por que não essa 59ª, tá certo? A biologia, todas as frentes estão muito interrelacionadas. Então, nessa questão, falava da característica dos 4 tipos de sangue. Sangue A, B, AB e O. Ele pedia a correta. Então, todos os outros itens, tirando o da letra D, que é o gabarito, você via uma incoerência, tá certo? Agora, na letra D, dizia que era o sangue do tipo O. E o sangue do tipo O apresenta antígenos, não apresenta nem antígeno, nem A ou B, porque isso é do sangue AB. Mas tem tem as aglutininas, anti-A e anti-B. Então, voltando. O sangue do tipo O no sistema ABO, tá certo? O que caracteriza? É não ter os aglutinogênios. Na questão do vestibular ele chamava de antígeno, que é a mesma coisa, tá certo? Aglutinogênio e antígeno, localizado nas hemácias. E apresenta as aglutininas, ou anticorpos localizados no plasma, anti-A e anti-B. Portanto, a letra D, ou seja, o sangue O não apresenta os aglutinógenos ou antígeno, A ou B. E para fechar, a 60ª, que é uma questão de ecologia, uma questão precisamente de pirâmides ecológicas, tá certo? A revisão do CINEP, uma das últimas questões da gente, tinha a pirâmide, eu acho que retiraram a pirâmide de lá e colocaram na prova, tá certo? E certamente o objetivo, como sempre, tá, foi muito feliz e os alunos agradecem muito e estão muito felizes nesse momento, onde discutíamos sobre pirâmides ecológicas, ou de número, ou de energia, ou de biomassa. Como a pirâmide de energia e a de biomassa são muito batidas e não tem como fugir à regra, porque normalmente ela dá com ápice para cima e nunca invertido, tirando a pirâmide de biomassa no bioma aquático, ela pode ser invertida. A de números é que varia muito. Eu posso ter uma cadeia de parasita, uma cadeia de protozoário, tá certo? E foi o que de fato a gente previu. Então, se você observar,
mostrava uma pirâmide onde tinha uma base estreita. Se é uma base, ali é produtor, tá certo? Começa pelo produtor. A base estreita, nas alternativas, quando você observava, tinha capim e árvore. Com uma base, se fosse o capim, seria uma base muito larga, tá certo? Porque são vários indivíduos ali no campo, no capim. Como era uma árvore, então tu tinha uma base estreita. Se apoderando dessa árvore, tinha os cupins, tá certo? Então, eu tenho vários cupins numa árvore. Então, o segundo patamar já era mais largo. E o detalhe é porque para fechar essa pirâmide, tinha aves e não parasita. Se eu tivesse parasitas, eu teria que inverter totalmente. Como eu termino com predador, ela se estreita um pouco mais. Portanto, essa de pirâmides ecológicas, a 60ª que for a última, então ficou a letra D de dado. Então, pessoal, se você observar, bem distribuída, melhor do que o primeiro semestre, tá? Guilherme, a prova perfeita? Não, tá certo? Falta uma coisinha ou outra, como algumas frentes, como a origem da vida, a própria taxonomia envolver em outras frentes, a histologia, a evolução, a embriologia. Então, mesmo com 10 questões, dá para distribuir melhor. Mas está de parabéns, tá? A prova em relação ao primeiro semestre, uma prova boa, está com nível mediano para cima, uma questão ou outra, essa de membrana plasmática, mas no geral, certamente, os nossos alunos se deram bem, tá certo? Vamos esperar o gabarito oficial e aí partir para a comemoração, tá certo? Um cheiro para todos e fique com Deus. Objetivo. Valeu, gente.